Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, eu acho que eu resolvi o meu problema, né? Então, quem assistiu a nossa última videoaula, onde eu faço a correção comentada das questões da nossa última atividade avaliativa, percebeu que o meu celular estava com problema, né? Continua com problema ainda, e o vídeo não ficou legal, tá? Parece câmera lenta. Mas agora eu estou com um celular novo, tive que comprar, não tem como, tá? E acredito que esse problema não vai existir mais, tá bom? Bom, a gente continua falando dos poliedros, pessoal. Então eu fiz várias videoaulas, já corrigi exercícios, né, problemas, falando de poliedros. Poliedro é uma figura geométrica espacial, né? Então o que é uma figura geométrica espacial? Então a figura espacial é uma figura que é formada por uma parte do espaço, né? Eu digo que é uma parte do espaço que ficou encapsulada, né? Então fez uma cápsula, pegou-se uma parte do espaço e prendeu ele. Então pegou-se essa parte, uma porção do espaço, tá? E formou-se, né? Prendeu essa porção do espaço. Colocou uma película em volta nele, criando, portanto, um sólido geométrico. Quando que ele é dito poliedro? O poliedro é dito, o sólido geométrico é dito poliedro, quando essa cápsula, né, que acomoda, que envolve essa porção do espaço, ela é formada por polígonos. E o que são polígonos? Então são partes de regiões planas. Então quando eu falo em poliedro, as faces, né? Então, essa região, essa película que envolve o nosso sólido, ela é formada por partes de planos. Então são todas regiões planas. Podemos dizer que o poliedro ele é formado pela interseção de vários planos. Cada plano desse daí vai formar um polígono. É meio complicado de se definir poliedro, né? Sólido de uma forma geral. Então é uma ideia que a gente vai construindo com o tempo. E alguns desses sólidos, né, têm formas definidas, outros não têm forma definida. É comum, né? Aliás, a maioria deles não tem forma definida. Então, começou a se definir forma. Então, os poliedros têm forma definida. Então, são aqueles sólidos em que a película dele, né, a superfície dele toda é formada por planos, são superfícies planas, são polígonos, ok? A gente já trabalhou essa ideia aí. Então, vamos lá. O que nós vamos falar hoje? A gente vai falar de poliedros regulares. Ok? Pessoal, minha aula não tem um roteiro pronto. É claro que eu sei o que eu vou falar, eu sei o que precisa ser dito, tá? Vou tentar esmiuçar isto, mas não tem um roteiro prontinho para ser seguido. Tem os slides, na hora que for necessário eu pego os slides para mostrar para vocês, tá? Mas é como se eu estivesse mesmo em sala de aula, né? A minha aula ela é construída na hora ali com a participação de vocês. Mas como vocês não estão presentes, tá? Eu vou me imaginar numa sala de aula e vou expondo para vocês o que é preciso expor. Vai falar dos poliedros regulares. Bom, então já falamos o que é um poliedro. A gente tem agora que trabalhar essa ideia de ser regular, né? Então, poliedro é um sólido onde toda a superfície dele é formada por planos. Então, as faces são planas e regular. Bom, pessoal, regular é fácil, é uma ideia fácil. Regular é aquilo que não é irregular. Você pode pensar assim, um asfalto regular é aquele asfalto certinho, né, lisinho, sem buraco, né? Tudo igual, tudo perfeito. Ok? Irregular, quando é tudo bagunçado, tá? Digamos assim. Tá? Claro que eu não estou aqui definindo regular, não fui lá no dicionário pegar o significado de regular. Mas uma coisa regular, né? Tudo certinho, tudo bem? Vamos lá então.
Claro que a gente vai trabalhar isso, essa ideia nos poliedros, ok? Só que antes de a gente falar de poliedro regular, eu vou falar de polígono regular. Poliedro é uma coisa, né, pessoal? Polígono é outra. Polígono é uma figura plana e poliedro é espacial. Isso aqui é uma porção do espaço, isso aqui é uma porção do plano. Então você destaca um polígono numa região plana. Então o polígono é uma região de um plano. Poliedro é uma região do espaço. O que é um polígono regular? Quando que esse polígono é dito regular? Quando ele é equilátero. Só um pouquinho ruim para eu escrever aqui na posição que eu estou, certo? E quando ele é equiângulo. O que é equilátero? Lados congruentes. Isso é importante vocês prestarem atenção nesses dados, porque nem todos vocês tiveram oportunidade de estudar isso. Então eu vou pontuando o que é necessário. A gente está construindo um conhecimento, né? Ou revendo, né? Alguns de vocês já estudaram. O que é equiângulo? Então, lados congruentes. O que é ser congruente? Ter mesma medida, tá? Então, ser congruente, não sei se está aparecendo no vídeo, ser congruente significa mesma medida. Bom, então um polígono é dito regular quando tem lados de medidas iguais, né, todos os lados, e os ângulos de medidas iguais. Então tem que ser equiângulo, tá? Lembrando então, pessoal, como é que se forma um polígono? Um polígono é uma figura poligonal fechada, também já falei isso em vídeos anteriores. O que significa isso? O que é uma linha poligonal? Uma linha poligonal é como se fosse uma corrente, só que é uma corrente formada de segmentos de reta. Assim, eu pego segmento de reta, são pedaços de reta. Ó. Peguei aqui um pedaço de uma reta, emendei nesse pedaço um outro pedaço, ó. Vou formando uma linha poligonal, certo? Por exemplo, ok, ó, aqui é uma linha poligonal, ela é formada por segmentos de retas, todos ligados, é uma corrente. Porém, para formar um polígono, ele tem que fechar. Então, o último ponto tem que emendar com o primeiro aqui. Então, por exemplo, vou fazer mais um pedacinho aqui. Opa, eu estou de mau jeito aqui. Tá? Tem que ser segmento de reta, não pode ser curva. Se for curva, não é polígono. Pronto, tá. Formei um polígono. Esse polígono tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 lados. Então, o nome do polígono está associado à quantidade de lados. Então, esse cara tem 6 lados, eu posso chamá-lo de hexágono, hexa. Porque se ele tem 6 lados, tem 6 ângulos, ok? Então, esse aqui é o nosso famoso hexágono. Ok? Mas ele não é regular. Até pelo desenho não é regular. Por que não é regular? Para ser regular, todos os lados têm que ter a mesma medida. Aparentemente não tem. Mas vamos supor que tem. Além disso, todos os ângulos internos, quando eu coloquei aqui equiângulo, né? Epa, pessoal. Não sei se vocês viram aqui, mas eu escrevi uma coisa errada. Certo? Eu não sei se eu falei certo e escrevi errado ou se eu errei na escrita e na fala. Equiângulo, pessoal, o cara é chamado equiângulo quando tem ângulos congruentes. Ok? Ângulos congruentes. Que ângulos? Os ângulos internos aqui. Então, esses daqui são os ângulos internos. Para ele ser um polígono regular, tudo certinho, como eu disse para vocês, os ângulos têm que ter medidas iguais, tá? Então, não vou entrar nesse detalhe agora, que não é o momento, mas num hexágono, os ângulos todos têm que medir 120 graus.
Então, se esse mede 120, esse 120, esse 120, esse 120, 120, 120, e os lados todos tiverem mesma medida, por exemplo, 5, 5, 5, 5, 5, 5, então, nesse caso, o meu hexágono seria regular, ok? Mas eu não vou escrever aqui regular, até porque aparentemente não é, tá? Entender o que é um polígono e quando que ele é dito regular. Então, quando ele tem os lados congruentes, quer dizer, mesma medida, e quando ele tem os ângulos iguais, ou seja, ele é equiângulo. Então, ele tem que ser equilátero e equiângulo. Tranquilo? E um dos polígonos mais conhecidos, né, como regular, é o quadrado. O quadrado, por natureza, ele é regular, certo? Por quê? Porque o quadrado, pessoal, primeiro, para ser um quadrado, ele tem que ter lados de medidas iguais. Então, esse lado, esse lado, esse lado, esse lado tem que ter a mesma medida. E claro que todos os seus ângulos têm que ser ângulos retos. Nosso famoso retângulo. Por isso que a gente diz que todo quadrado é um retângulo. Por quê? Porque ele tem que ter ângulos retos. Então, além dos ângulos serem iguais, os lados também são iguais. Então, quadrado é, por natureza, um polígono regular. Eu jamais posso falar assim, quadrado regular. Falar quadrado regular é cometer um erro de linguagem, é um pleonasmo. Porque, claro, que se ele é quadrado, ele é regular. Não sei se é erro também, né? Pleonasmo, não estou dizendo se é erro. Não vou entrar também na questão do português aí, que eu vou falar coisa errada. Tudo bem, pessoal? Tá? Acho não, né? O único polígono que eu posso dizer que ele é regular sem usar o nome regular é o quadrado. Por quê? Tem triângulo regular? Claro que tem triângulo regular. Mas todos os triângulos são regulares? Não. Tá? Quando que o triângulo é dito regular? Quando os três lados tiverem a mesma medida e os três ângulos também. Esse caso aqui é o nosso famoso triângulo equilátero. Então não basta eu falar triângulo, tem que falar triângulo equilátero. Quando eu digo o nome triângulo equilátero, eu já estou dizendo então que ele é regular. Concorda? E quando eu digo quadrado, eu não preciso falar quadrado regular, que por natureza ele é. Quando eu quero me referir a um triângulo regular, aí eu preciso usar o nome. Ou eu digo triângulo regular, ou eu falo triângulo equilátero. Então, nosso famoso triângulo equilátero é um polígono regular. E assim tem os outros, né? O pentágono, né? O que é um pentágono? O pentágono é o polígono de 5 lados, ou de 5 ângulos. Ele pode ser regular? Claro, ele pode ser regular. O pentágono, para ele ser regular, tem que ter 5 lados e, óbvio, tem que ter os 5 ângulos. Os lados têm que ser medidas iguais e os ângulos também medidas iguais. Então, eu vou ter o pentágono regular. Tá claro? Ok. Entendido o que é um polígono regular? Tá, então, só para eu fechar aqui, né? O que não é um polígono regular, por exemplo? Eu venho aqui, faço um retângulo. Por exemplo, aqui eu tenho um ângulo reto, senão ele não é retângulo. Aqui também, aqui também, aqui também. Ó, então, esse polígono que eu acabei de desenhar aqui, ele é equiângulo, mas ele não é equilátero. Por quê? Porque esse lado aqui não tem a mesma medida desse lado aqui. Então, ele não é um polígono regular. Ok? Então, mas é um polígono de 4 lados, assim como esse aqui também é um polígono de 4 lados. Então, eu tenho polígono de 4 lados que são regulares, que são os quadrados, e eu tenho polígono de 4 lados, né, o quadrilátero, alguns que não são quadrados. Então, quando diz que o quadrilátero é regular, eu estou dizendo, por exemplo, desse carinha aqui. Tranquilo? Tá. Agora que nós já sabemos o que é um polígono regular, a gente pode falar o que é um poliedro regular, que é o nosso objeto de estudo.
o nosso poliedro regular. Então, poliedro é a figura espacial, certo? Ele é formado de faces planas, tá? As faces dele são todos polígonos. Gente, quando eu digo polígono, eu estou falando de uma figura plana, ok? Então, o poliedro ele é formado por faces, né? Planas, são polígonos. Então, quando que ele é dito regular? Quando as faces forem todas polígono. Vou colocar aqui, polígono regular. Quando as faces forem regulares, ou seja, forem polígonos regulares e congruentes. Então, é a mesma coisa que dizer, quando todas as faces forem iguais. Então, se uma face é um quadrado, as outras todas têm que ser quadrado também. Se uma face é um triângulo equilátero, as outras faces também. Esses são os polígonos regulares. Desculpa, os poliedros regulares. É um poliedro regular. Quando as faces forem regulares, né, os polígonos forem regulares e congruentes. Então, as faces são polígonos regulares e são congruentes. Congruente, porque tudo tem que ter o mesmo tamanho. Tranquilo? Então, por exemplo, né, vamos começar aqui. Vai ser um pouco difícil para vocês enxergarem. Tá? Eu tenho aqui os sólidos, pronto. Esse cara aqui, eu falei, é um pouco difícil por causa do reflexo e da proximidade aqui, pronto. E ainda eu tenho essa parte interna aí, ó. Esse cara aqui é o nosso famoso hexaedro. O que é um hexaedro? Ele tem 6 faces quadradas, o nosso famoso cubo, pessoal, ó. Então a face dele é um quadrado aqui, ó. A face dele, ó, é um quadrado. Ele tá meio grande aqui, ó, tá? Então esse aqui é um poliedro regular. É o nosso famoso cubo. Quando a gente fala em cubo, nós estamos diante de um poliedro regular. Vou desenhar aqui, né, o cubo, ó. Então um exemplo, ó. Vou pegar aqui, vou desenhar uma face quadrada. Aí eu vou desenhar as outras. Quantas outras? Mais 5, né? Eu desenhei uma. Aí eu venho aqui, desenho a face de cima. E como eu estou desenhando um polígono regular, um poliedro regular, essa face tem que ser iguaizinhas. Tá? Tem que ser polígonos, tá? Faces são polígonos regulares, então isso aqui é um quadrado, aqui também tem que ser um quadrado, e além disso tem que ser congruente, quer dizer, o tamanho desse quadrado aqui tem que ser igual a isso aqui, ok? Até porque, né, pessoal, se esse quadrado aqui for maior do que esse, o lado dele for maior, não vai fechar aqui em cima, concordam? Tá? Eu vou fazer aqui então a face lateral. Então, esse daqui tem que ser igual a esse, tá? E vou fazer as faces que eu não estou vendo. Então, nosso famoso cubo. Tranquilo? Aqui, ó. Então, esse aqui é o nosso hexaedro. Por que hexa? Porque tem 6. Edro, 6 faces. É o nosso famoso cubo. O cubo, ele é um poliedro regular. Porque tem todas as faces quadradas e esses quadrados, que são as faces, são todas do mesmo tamanho, portanto são congruentes. Ok? Foi isso que eu tentei mostrar aqui para vocês, que eu tenho ele em acrílico, mas fica difícil para vocês verem porque ele é meio grande e o meu celular está muito próximo. Ok? Outro poliedro regular famoso, pessoal, é o tetraedro. É esse aqui, ó. Certo? Isso aqui, ó. A face dele é triangular, ó. Esse cara aqui, ó. Isso aqui é a face dele, ó. Esta, ó. A outra também, ó. Essa aqui também. E essa que está aqui embaixo também. Isso aqui é uma abertura que tem, pessoal. E tem uma tampa aqui. Que é para poder colocar algum produto aqui dentro. Algum líquido, por exemplo, para poder fazer o estudo, ok? Isso aqui é o nosso famoso tetraedro. Por que tetraedro?
tetra porque tem 4 faces. Então, todo tetraedro é regular? Não, né, pessoal? Tá? Ele é regular se todas essas faces que são triangulares forem triângulos equiláteros e do mesmo tamanho. Nós podemos ter situação diferente, ok? Vou desenhar para vocês essa figura aqui, tá? Ela tem mais ou menos esse formato aqui, né? Então, vou tentar desenhar aqui um tetraedro, tá? Então, vou desenhar aqui uma face, ok? E vou desenhar, vai ficar um pouquinho, deixa eu fazer aqui um pouquinho diferente, espera aí. Eu vou desenhar essa face aqui da frente e vou desenhar as outras que a gente não está vendo. Vou fazer isso aqui, tá? Aí eu faço aqui, desenho essa face aqui, ó. E fecho aqui, desenhei essa face aqui que está lá na direita, né? Escondida, isso aqui à esquerda, isso aqui embaixo. Então eu tenho quantas faces aqui? 4. Essa aqui está na nossa frente, essa lateral direita, lateral esquerda e embaixo. Essa de baixo aqui eu chamo de base, ok? Bom, C, ó, isso aqui é um triângulo, ó. Lá atrás é um triângulo, aqui é um triângulo, aqui embaixo é um triângulo. Se esses triângulos, que são as faces, são triângulos equiláteros e do mesmo tamanho, tem que ser congruente, pessoal. Então eu tenho um exemplo de um poliedro regular. Esse aqui é o tetraedro. Só que é o tetraedro regular. Por que você não escreveu hexaedro regular? Porque não precisa, né, pessoal? Desculpa, precisa sim, tá? Como eu escrevi o cubo aqui, aí não precisa. Se eu escrever só hexaedro, aí eu preciso. Porque necessariamente o hexaedro não é regular. Vou até fazer um exemplo para vocês. Mas como eu escrevi cubo aqui, aí não precisa. Então, o que é um cubo? É um hexaedro regular. Está aparecendo aqui. Tá, ok? Bom, o que seria um hexaedro não regular? Então, por exemplo, ó, deixa eu fazer aqui. Vou desenhar aqui um poliedro de 6 faces. Ó. Bom, ele é regular. Isso aqui é um hexaedro? É. Por que é um hexaedro? Porque tem 6 faces, tem 4 laterais, uma em cima, outra embaixo. Mas é regular? Aparentemente não, porque aqui em cima, ó, eu tenho um quadrilátero, com certeza, e aqui na lateral tem outro quadrilátero. Dá a impressão que se tem que esse daqui é maior do que esse aqui, então eles não são congruentes. Tudo bem? Então esse aqui pode até ser um quadrado. Então as bases, isso aqui é base, isso aqui é base, eu vou falar bastante a respeito disso depois nos prismas. Essa base pode até ser um polígono regular, isso aqui também, mas as faces todas não são quadradas. Então isso aqui é um hexaedro? É. Mas é regular? Não. Só posso chamar isso aqui de cubo? Não. Entenderam, pessoal? Bom, eu vou colocar um outro caso, claro que esse aqui eu não vou conseguir desenhar, tá? É muito complicado fazer o desenho desse aqui. Esse daqui, pessoal, é o dodecaedro. Deixa eu tirar essa folha aqui embaixo que eu estou atrapalhando um pouquinho. Esse aqui é o nosso famoso dodecaedro. O dodecaedro regular, tá? Ele tem todas as faces pentagonais, ó. Isso aqui é um pentágono, ó. Tá? Então, isso aqui é um pentágono, a outra face é um pentágono, essa face aqui é um pentágono, todas elas. E são todas do mesmo tamanho. São todos pentágonos regulares e congruentes. Então, esse dodecaedro aqui, ele é regular. Tá? Claro que ele é regular se de fato as faces todas... Bom, primeiro, pessoal, para ele ser um dodecaedro regular, as faces todas têm que ser pentágonos. E pentágonos, né, que são polígonos regulares, estão todas iguais. Ok? Outro caso que nós temos é o icosaedro. Aqui, ó.
O icosaedro ele tem 20 faces, só que agora elas voltam a ser triangulares. Ó. Então, um poliedro que tem 20 faces triangulares, todas congruentes, é chamado de icosaedro regular. Então, esse aqui é o nosso famoso icosaedro, ó. Muito utilizado, ele aparece nos problemas. Tá? Então, isso aqui é um triângulo, ó. A face dele, aqui é plana, isso aqui é um triângulo equilátero, que é do mesmo tamanho desse, que é do mesmo tamanho desse, que é do mesmo desse, que é do mesmo desse. Nosso famoso icosaedro. Tá? E aí nós temos o octaedro. Esse cara aqui, ó, tem 8 faces e são triangulares também, ó. Tá? Então, com 8 faces triangulares, nós conseguimos fechar uma porção do espaço. É a película de uma porção do espaço. Então, são 8 faces, né? Triangulares, formando, portanto, o nosso octaedro. Ó. 1, 2, 3, 4 e aqui embaixo mais 4. Tem um objeto aqui dentro que colocaram aqui, eu não consegui tirar, né? Colocaram por essa entrada aqui, que até perdeu a tampinha já, ok? Bom, pessoal, isso significa, tá? Que eu vou mostrar agora para vocês os slides. Significa que só existem 5 poliedros regulares. Somente 5. Foi o que eu mostrei para vocês. O tetraedro regular, o hexaedro, o cubo, né? O hexaedro regular, o octaedro regular, o dodecaedro e o icosaedro. Não existem outros. Vou repetir, só existem 5 poliedros regulares. Tá? Então, vou repetir aqui. É o tetraedro, que tem faces triangulares. O hexaedro, que tem faces quadradas. É o octaedro, que voltam a ter faces triangulares. O dodecaedro, que tem faces pentagonais. E o icosaedro, de novo, que tem faces triangulares. São esses caras que vocês estão vendo aqui, ó. Eles também são chamados poliedros de Platão, ou poliedros platônicos. Aí daria para a gente abrir um leque aqui e falar um pouquinho dos poliedros do Platão, de Platão. Eu não vou falar muito para não fugir, para não desfocar, ok, pessoal? Tá? Então, ó, aqui eu tenho ó, o famoso dodecaedro, ó, as faces são pentagonais. Aqui eu tenho o tetraedro regular, que eu até desenho para vocês, ó. Tá em 4 faces triangulares. Aqui é o nosso icosaedro, as faces triangulares. Isso aqui é o nosso octaedro e esse aqui é o nosso hexaedro regular. Tranquilo? Então são somente 5, chamado também de poliedros de Platão. Vou repetir então, poliedros regulares são somente 5. Bom, é importante saber disso, pessoal, por causa dos problemas, né, dos enunciados, como que eles vão, de repente pode se formar problemas utilizando esses nomes, esses termos aí. Rapidinho então, o que são poliedros regulares? São poliedros em que as faces são polígonos regulares e congruentes, tudo do mesmo tamanho, tranquilo? E quantos são? 5, também chamado poliedros de Platão. Quem são eles? O tetraedro regular, o hexaedro regular, o octaedro regular, o dodecaedro regular e o icosaedro regular. Tranquilo, pessoal? São eles. Nos slides vocês também têm, deixa eu ver, minha aula está terminando, eu só consigo gravar 30 minutos, depois ele pula para outro. Nos slides nós temos, pessoal, aqui ó, o tetraedro, que ele está aberto, ó, 1, 2, 3, 4, está planificado. Eu falei um pouquinho sobre sólidos planificados na videoaula, onde eu faço a correção comentada dos exercícios, das questões de atividade, né? É importante vocês verem. Aqui eu tenho o hexaedro, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, todas as faixas quadradas.
Aqui o nosso famoso octaedro, ó, que está aberto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aqui nós temos nosso famoso dodecaedro, aqui está fácil para você contar, e aqui nosso famoso icosaedro. Então está planificado aqui. Lembrando, pessoal, tá? Que é um poliedro planificado? Você pega a casca dele, pega essa película dele, né, a superfície, e abre ela num plano, para você ver como que ela é. Então é bem visível aqui, ó, que tem 20 faces triangulares. E todos triângulos do mesmo tamanho, ó, todos triângulos equiláteros. Tudo bem, pessoal? Espero que tenha sido útil essa aula. Então eu falei a respeito de poliedros regulares. Próxima aula eu volto para a gente falar dos prismas. Aí sim tem bastante cálculo para a gente ser feito. Tá bom, pessoal? Até a próxima aula, então. Tchau, tchau. Fiquem com Deus.